Me desmontando aqui pra vocês, resolvi ligar a câmera e gravar um vídeo, como eu tenho feito. Inclusive, quero muito saber se vocês têm gostado desse tipo de vídeo, onde eu simplesmente resolvo ser mais na real impossível. Liguei até a luz aqui pra ficar melhor. São o quê? 10 e pouca da noite. Tava aqui até brigando com o Davi, que está gritando, e o irmão dele está dormindo, e eu tenho que dar antibiótico. E o Dani tá num, tipo, como se fosse uma reunião de palestra, enfim, de trabalho com uma pessoa que é fora do Rio de Janeiro. Enfim. E eu resolvi ligar essa câmera pra conversar com vocês. Coisas que às vezes eu me sinto muito frustrada. Não como mulher, mas como mãe. E quem é mãe talvez possa se identificar um pouquinho com o que eu vou falar. Tô até sem mega porque eu fui hoje no Lotufo pra retocar os brancos e ficar um pouquinho mais loira. Depois eu vou na Monique pra colocar meu mega. Eu sinto muita falta do cabelo aqui, já parece que eu não tenho cabelo. Enfim, vou me desmontar. Mas por que eu resolvi ligar a câmera? Então, se você ainda não segue aqui, antes desse blá 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 anterior, já se inscreve aqui no canal, já me segue nas redes sociais do Raca Minelli e fica aqui pra fazer parte desse bate-papo, porque eu acho que é muito importante, eu acho válido, assim, eu não quero me estender porque eu falo pra caramba, mas eu fico impressionada, e isso, não sei porque ainda me choca, do quanto mãe é mãe e não tem jeito, sabe? De certa forma, vou generalizar assim, porque a grande maioria é assim e passa por isso, né? Quando nós nos tornamos mães, quando estamos grávidas, a quantidade de relatos de outras mães que compartilham de suas experiências, que nos dão dica. E aquele velho ditado, né, meio blasé, que as pessoas falam, ah, só quem é mãe quem entende, ah, você não é mãe. É válido mesmo, porque eu acho que quem não é mãe não tem o direito de julgar. Aliás, ninguém tem o direito de julgar nada na vida de ninguém. Nem opinar nada, sabe? Porque não vive aquela experiência, aquele sentimento, aquela angústia. E assim, eu não tô falando da minha maternidade, não. Tô falando de uma forma geral, tá, gente? Mas aí eu vou explicar o porquê. Eu sempre paro pra pensar sobre isso. Graças a Deus, pra quem não me acompanha, tá chegando aqui de paraquedas, eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e meio e o outro de 1 aninho, que vai completar 1 aninho e 2 meses, mês que vem, dia 2 de outubro. E graças a Deus, a minha segunda maternidade, eu tenho até um grande suporte, uma rede de apoio muito bacana, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. Eu tive a minha mãe mais presente nessa maternidade do que na outra maternidade onde ela trabalhava, eu morava mais longe. Hoje, depois de uns 4 meses, que ele tinha 4 meses, eu tenho uma babá. E o Daniel, que é, por incrível que pareça, assim, tipo, ele é um super pai. Eu acho que se eu não soubesse que ele seria um super pai, eu não teria o meu segundo filho com ele, porque o meu primeiro, pra quem não acompanha, foi de um outro casamento, onde me separei com 10 meses. Eu também achava que o pai ia ser incrível, só que, né, a gente se surpreende. Mas o Dani é um pai incrível. Um pai incrível. Assim, ele é um homem incrível, né? Com todos os seus defeitos. Dani é o meu marido, né? A gente não casou com festão, mas a gente é casado, a gente é meu marido, que eu estou há 5 anos e meio. Mas por que isso tudo, Raquel? Pelo amor de Deus, chega ao assunto. Mas são coisas que eu desabafo com as minhas amigas e fico assim, não adianta, gente, mãe sempre vai ser mãe, sabe? Por que eu tô falando isso? Eu me sinto, a gente ainda vive numa bolha muito massacrada pela sociedade, sabe? Pela antiga sociedade, onde os nossos pais ainda seguiam um pouquinho coisas dos nossos avós, onde a mulher tinha que ficar em casa, trabalhar em casa, né? Ser dona de casa para cuidar dos filhos, onde os homens que traziam o alimento, o sustento para casa, e de certa forma eles ignoravam as crianças, os filhos, porque eles trabalhavam o dia inteiro, quem trocava a fralda, quem cuidava, quem ficava na função de filho, quem via médico, quem via tudo, eram as mães. Foi assim com a minha mãe. Meu pai trabalhava de segunda a sábado, meu pai nunca deixou faltar nada, graças a Deus. Minha mãe ficou 9 anos sem trabalhar, cuidando de mim e da minha irmã. Mas assim, cuidando de mim e da minha irmã. Até o momento, claro, que ela se sentiu angustiada, voltou a fazer a faculdade e voltou a fazer concurso público e foi trabalhar no Tribunal de Justiça. Mas o que eu digo assim, meu pai não pegava a gente no colo, meu pai é meu alicerce, assim, meu pai é meu tudo hoje, ele é meu porto seguro, sempre foi, tá, gente? Ele pode não ser presente fisicamente, assim, tipo, uau, tá sempre aqui, mas meu pai é tudo, acontece qualquer peido, eu vou lá e ligo pro meu pai, ai, tô tirando sapato, enfim. Mas o que eu falo assim, meu pai não sabia quando a gente ia no médico, quando tinha que ser rematrícula da escola, a não sei que fosse pra pagar, quando tinha reunião de professores, quando tinha conselho de classe, quando tinha
Nada. Nada. As coisas foram evoluindo, é óbvio. A gente já vive numa sociedade onde os pais estão um pouco mais presentes na vida dos filhos. Mas ainda assim, é a mãe. Eu, há 1 ano e 1 mês que eu não durmo. Eu me lembro que eu sofri muito mais com o Davi em relação à ausência do sono, à privação do sono, e que é algo muito bizarro e que faz, assim, você surtar em vários sentidos. Mas eu me lembro que eu sofri muito com o Davi porque eu ainda não tinha noção, eu era mãe de primeira viagem, então a gente não tinha ideia de realmente como era. Hoje com o Joaquim eu tenho ideia, mas ainda assim eu me privo muito do sono. E sem contar que eu durmo muito tarde, então na hora que eu começo a dormir é a hora que o Joaquim começa a acordar. Na verdade, ele começa a dormir mais 8h30, eu durmo lá pra 1h30 da manhã, às vezes. Até 2 horas da manhã eu durmo. E a hora que ele começa a despertar várias vezes, na verdade ele já estava despertando, mas ele... Só que a hora que eu quero dormir. E é sempre a mãe. É sempre a mãe. A mãe que vai acordar pra ver seu filho. Não porque ela tá amamentando, porque hoje não amamento o Joaquim no peito. Mas é a mãe que sempre acorda. E olha que o Dani acorda demais, sempre acordou muito. Ele acordava às 6 horas da manhã pra pegar o Joaquim, pra passear na praia enquanto eu ficava apagada. E isso foi uma coisa que foi motivo de muitas brigas entre eu e ele. Porque ele me chamava de preguiçosa, achava um absurdo eu acordar tarde. Perder o dia. Ele sempre questiona essas coisas de eu dormir tarde. Eu sempre fui muito da noite, ele sempre foi muito do dia, né? Ele sempre acordou muito cedo e eu acordava 9 horas da manhã, eu não achava tarde. Mas assim, chega final de semana, eu não quero acordar cedo. Não, eu quero acordar mais 9 horas, 9h30, tomar meu café devagar. Às vezes eu ia tomar café 11h30 da manhã e ele falava, isso não é hora de tomar café. E com o Joaquim não foi diferente, né? Até ele até questiona às vezes o horário do Davi, o fato de Davi estudar tarde e tal. Olha como eu falo pra caramba, enfim. Mas até que um belo dia eu cheguei e falei, oi, você sabe que eu passo? Sabe que eu sofro com a privação do sono? Não, você não sabe. E eu simplesmente deixei o Joaquim com ele e me tranquei no quarto do Joaquim e fui dormir. Mandei um foda-se. 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 Isso já tem um tempo. E deixei sim ele com o Joaquim. Se vira, óbvio, ele é pai, ele vai cuidar do filho, né? Eu viajo, ele que cuida do filho, do Joaquim. Eu viajei pra Nova York, ele que ficou com o Joaquim todas as noites. Então, assim, isso que eu tô falando, que o Daniel é um puta pai. Mas ainda assim, o que me questiona é isso. A gente fala assim, nossa, ele é um puta pai. Porra, é o mínimo. Ele faz o mínimo. Tem pais que não fazem. Eu tava falando com uma amiga outro dia e eu falei assim, o Dani, ele que fez meio que a malinha, colocou a madeira. Eu falei assim, Adriano, onde tá a madeira? Ele falou assim, tá em tal bolsa, não sei o que. Aí a minha amiga falou assim, nossa, o meu marido nem saberia o que tem na bolsa da criança. Então existe isso. Existe, essa minha amiga falou assim, nossa, meu marido nunca trocou a fralda da nossa filha. Se eu não soubesse que o Dani seria presente como ele é, eu não teria outro filho com ele, isso é fato. Aliás, eu não estaria nem casada com ele. Porque eu me revoltei tanto de uma forma em relação aos homens, em relação ao que nós mulheres somos obrigadas a enfrentar, não só na vida, da forma como mulher, mas também na forma da maternidade, sabe? E me questiono muito, por que a gente tem que elogiar os homens? Nossa, que incrível! Nossa, às vezes, e eu briguei feio essa semana com o Daniel por isso. Porque o Davi começou a chorar e eu falei assim, cara, vai ver que o Davi tá chorando de madrugada. E aí ele não resolveu subir. Eu falei, caralho, sabe? É tipo assim, o sono te tira do sério, sabe? A falta de dormir te tira do sério. Eu falei, porra, eu acordo toda hora, daqui a pouco eu vou ter que acordar de novo, daqui a pouco ele vai acordar o Joaquim, não sei o que, não deu outro, acordou o Joaquim, eu já fiquei puta. Ele, porra, para de gritar. Eu falei, já acordou todo mundo, que inferno. E ele surtou. E eu fiquei assim, né, tipo, mas cara, é isso que acontece. Aí ele ficou falando, caramba, nada que eu faço é suficiente. Será que, porra, tudo que eu faço não elogia? Parece que eu tô sempre errado. Caramba, eu faço várias coisas e parece que nunca é bom o suficiente. Eu falei assim, aí eu fiquei pensando, eu falei, bom o suficiente? Alguém me agradece pra eu pagar e saber quanto é a rematrícula do meu filho? Alguém me agradece pra acordar de madrugada e trocar a fralda do meu filho, senão ele vai acordar mijado? Alguém me agradece pra fazer a comidinha dele porque a gente tem que sair à tarde, senão ele vai ficar sem comer no horário de comer? Alguém me agradece na hora de comprar remédio? Na verdade, alguém me agradece na hora de levar no hospital porque eu sei que tá doente? Alguém me agradece? Alguém me agradece pra saber se tem um uniforme limpo? Alguém me agradece? Alguém me agradece pra alguma coisa? Por que eu tenho que agradecer? Esse fica um questionamento.
Pra tudo, todos os homens são assim. Eu vou dizer todos, talvez todos sim. E aí eu fico impressionada com as pessoas, como a nossa sociedade, como a nossa vivência até aqui faz com que a gente, nossa, enalteça o homem que faz, que ajuda em casa, que ajuda com as crianças, que fica, né? Porque, por exemplo, o Daniel super fica. Eu saio com as minhas amigas, ele fica com as crianças, com o Davi. Sempre foi com o Davi antes de a gente ter filho. Então, assim, o Daniel realmente faz muita coisa que muitos homens eu sei que não faz, né? Meu ex-marido não fazia. Eu acho que eu contei uma mão, às vezes, que meu ex-marido acordou de madrugada pra ficar com o Davi, porque ele acordava 6 horas da manhã pra trabalhar e ele falava que eu não fazia nada o dia inteiro. Ou eu que bancava o Davi. E eu não tive licença maternidade. Eu que bancava. Eu tinha que acordar, gravar meus vídeos, editar meus vídeos. Antigamente não tinha celular, eu tinha que ficar o dia inteiro trabalhando. Aí ele chegava em casa e ia pra academia. E eu, o quê? Tava horrível, de magra, esquelética, emagrecendo por causa da amamentação, porque ele me sugava. E o outro tinha tempo pra fazer tudo. Então eu fico só nesse desabafo aqui com vocês, que era pra estar me desmontando, eu não tô me desmontando, refletindo assim, gente, por que a gente tem que enaltecer algo que seria obrigação? Por que julgam tanto uma mãe que abandona os filhos? Que absurdo, que mãe é essa que abandona seus filhos? Sendo que a quantidade de homens que abandonam seus filhos aí com as mães são assim, incontáveis. Por que a gente tem que dar valor pra eles que fazem o mínimo e a gente não é valorizado como deveria ser? Porque, cara, eu sou dona de casa. Sim, porque eu tenho que tomar conta das coisas que faltam em casa, tudo bem, o Daniel faz super conta do mercado, ele super analisa as coisas de casa, mas, resumidamente, eu que tudo aqui faço, né? Se uma pia tá vazando, se alguma coisa tá faltando, os móveis, sofá, pratos pra comer, copo pra você beber água, uma garrafa pra você colocar dentro da geladeira, panela, isso tudo quem faz é a mulher. Aonde viu o homem? O Dani realmente vai no mercado, ele vê o que tá faltando dentro de casa, mas... Tá, alguém me agradece por fazer isso? No meu trabalho, pra bancar algumas coisas, alguém me agradece? Pra ficar com o filho, alguém me agradece? Eu faço muita coisa. Muita coisa que os homens seriam incapazes de pensar ou passar. Porque eu sim, na minha época eu fiquei grávida do Davi, eu era aquela autossuficiente, queria fazer tudo. Não precisa, deixa que eu carrego, deixa que eu não sei o que. Não precisa, não, deixa que eu faço. Sabe, aquela mulher que era assim, autossuficiente, fazia tudo. Me ferrei, me fudi. Hoje não, hoje eu peço ajuda. Hoje se eu preciso, ó, acorda ali, vai pegar não sei o que, preciso de uma fralda. E ele faz, graças a Deus, sem reclamar. Mas faz. Mas assim, tem que fazer. Eu valorizo? Valorizo. Eu sou grata? Eu sou grata. Assim como eu também tenho certeza que ele é grato. Mas eu acho que a gente tem que tirar isso da cabeça como se fosse assim, nossa, que incrível que eles fazem. Não. Porque a gente tá longe de igualar esse nível, gente. A gente tá longe de a gente, tipo assim, estar lá no trabalho e de repente acontecer uma reunião a mais e, tipo, continuar nossa reunião. Não sei o que a gente faz. A gente liga pra ver se alguém pode ficar com nossos filhos. A gente liga pra ver se alguém pode pegar na escola. Eles já sabem que tem alguém pra cuidar. Eles já ficam na rua porque sabem que alguém vai buscar o filho na escola. Eles não têm essa preocupação porque eles sabem que alguém vai fazer, porque as mães dele faziam. Porque era sempre as mães que faziam. E, consequentemente, né, nenhum intuito, é tipo assim, já tá no nosso cérebro, né, de geração para geração, de que a mulher faz, de que a mãe faz, de que a mãe vai estar ali pronta para fazer. E eu não acho isso correto. Eu ainda quero quebrar esse paradigma, eu quero quebrar essa realidade que a gente vive ainda, sabe? Eu quero despesar isso, equilibrar. É um peso tão grande nas costas da mulher, da mãe, assim. Eu não tô falando, eu tô falando de uma forma geral que eu vejo realmente no nosso ambiente, sabe? Na nossa vivência. E isso é uma coisa que eu tento quebrar. Vocês me entenderam? Vocês conseguiram compreender o que eu tô falando? Até quando? Até quando vai existir essa diferença? Eu acho que essa diferença vai existir eternamente. Porque é isso, a mãe que pare, a mãe que carrega por 9 meses, a mãe é aquele símbolo ali como se fosse o poder, a Mulher Maravilha, a mil utilidades, a que faz tudo ao mesmo tempo. E ela sempre vai carregar esse peso nas costas. Sempre. Eu confesso que eu não me culpo, tá? Por várias coisas, inclusive desde a época quando eu tive meu primeiro filho, o Davi. Eu nunca me culpei de sair e eu acho que a mãe tem que sair, tem que se relacionar com outra pessoa caso se separe, que ela tem uma vida pela frente, ela não acabou a vida dela ali quando ela pariu. Pelo contrário,
uma nova fase, novas experiências, mas a vida dela não acabou ali. A gente tem que parar com isso de achar que a vida da mulher acabou quando ela se tornou mãe. Porque os filhos crescem. Sim, os filhos crescem. E você, tá se olhando pra você? E você, tá se admirando, tá se cuidando? Tá deixando um tempinho pra você? Não se cobre, não se julgue, não se compare. Não se exija. E cobre também da pessoa que tá do seu lado. Exige da pessoa que tá do seu lado, que é o mínimo que tem que ser feito. É o mínimo que eles têm que fazer. Mínimo do mínimo. Se você recebe elogios pela mãe incrível que você é, elogios ao pai incrível que é do seu lado. Mas não acho que você tem que elogiar por o mínimo que ele faça e achar que você tem obrigação de elogiar. Muito pelo contrário. Isso é uma troca, né? Assim como você agradece a mãe que você tem, que faz tudo por você, tem outras mães que não fazem, mas é uma troca. É uma troca. É uma via de mão dupla. É uma mão lavar a outra. Entendeu? Não é um peso maior pra mãe do que é pro pai. Não tem que ser assim. Uma hora isso, de repente, quem sabe, um dia chegue a ficar igual, ou pelo menos um pouco, mas eu acho muito difícil, muito difícil. Mas papo profundo é esse, Raquel, profundo, aleatório, só na tua cabeça, mas enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Eu gosto às vezes de ligar a câmera, pelo menos eu quero fazer mais isso e compartilhar dos meus pensamentos com vocês, porque são pensamentos tão íntimos que até me emocionam, assim, sabe? E eu fico vendo o quanto nós mulheres somos foda, o quanto nós mães somos foda, do quanta coisa a gente aguenta. Até quando a gente vê outra mulher, que eu já passei por a situação de ver outras mães, quando eu não era nem mãe, de falar assim, nossa, Deus me livre e guarde, não aguentaria isso não. Mas a gente aguenta. A gente aguenta, a gente pega a força de nós, a gente nem imagina, sabe? De onde a gente nem imagina a gente pega a força. Porque a gente é foda. A gente é foda. A gente consegue o inimaginável. A gente tem uma força que vem de dentro que é incomparável. E isso realmente nunca vai ser igual. Porque eles não têm essa força. Porque eles não têm esse poder. Eles não têm essa mil utilidade de fazer tudo ao mesmo tempo e darem conta de tudo. Não tem. Eu tenho medo. Porque eu sou mãe de 2 meninos. 2 homenzinhos daqui a pouco. E eu fico me questionando que eu não quero que eles sejam assim. Eu não quero. Sem querer, talvez já estejam nele, porque talvez os homens nasçam assim, não sei. Mas eu não queria que eles fossem. E eu vou fazer de tudo pra educar eles de uma forma mais ampla do que a gente, de repente, foi criado no passado pelos nossos pais. É isso. Não quero estender, já estendi demais. Vou terminar de me despir aqui pra tomar meu banho, tirar minha make e fazer outras coisas. E o outro já veio aqui me chamar que ele está com fome. E eu nem almocei, nem jantei ainda, gente. Santo Cristo, já são 10 e pouca da noite. Então vou fazer algo pra ele comer e pra eu comer, pra depois tentar descansar. Mas é isso, gente. Queria compartilhar um pouquinho com vocês. Comentei aqui um pouquinho desse desabafo. Desabafo não, mais um bate-papo, porque graças a Deus não aconteceu nada, mas isso é uma coisa que fica na minha cabeça diariamente. É isso. Beijo. Até o próximo bate-papo com a Raca. Tchau.